Miguel Bragança é vice-presidente do BCP com o pelouro da área financeira e é um dos nomeados para os CFO Award no âmbito dos prémios da Deloitte IRGA 2023. Miguel, há um ano eu ouvi-o dizer que nestes contextos de crise citava Darwin e a capacidade de adaptação. Quem se adapta é quem sobrevive e não necessariamente o mais forte. Este foi um ano muito particular. Continuamos a ter este critério como decisivo para sobreviver neste contexto tão incerto. É cada vez mais assim. Quanto mais incerto o contexto, quanto mais volátil o meio ambiente, mais crítica é a capacidade de adaptação. E há que distinguir a capacidade de adaptação ao nível das pessoas em concretas, que é muito importante, da capacidade de adaptação ao nível das instituições. E o desafio de termos instituições adaptáveis, sobretudo quando são instituições de sucesso e quando tiveram receitas comprovadas de sucesso, tentar adaptar essas receitas que deram tanto sucesso no passado a receitas que deem sucesso no futuro também, é crítico. Quais foram os critérios decisivos de adaptação à instituição? Vamos já às pessoas, à instituição BCP neste ano que passou. Para estarmos bem adaptados, temos de partir de uma situação de resiliência. Portanto, quando temos uma situação de meio envolvente mais volátil, com riscos acrescidos e diferentes, sim, temos que focar particularmente na robustez do balanço, nas almofadas de capital que nos permitem amortecer os principais choques, e vemos que o BCP nos últimos 6 meses, por exemplo, aumentou os rácios de capital em 200 pontos percentuais, ou 200 pontos base, o que é imenso. A capacidade de sermos muito disciplinados nas decisões e pensarmos também a médio e longo prazo, porque aqui o desafio muitas vezes é evitarmos decisões que no curto prazo até podem fazer sentido, mas podem pôr em causa o médio e longo prazo, porque essas são aquelas que depois condicionam a capacidade de adaptação das instituições. E como é que se preparam as pessoas dentro desse objetivo de organização? Porque o desafio hoje em dia também é muito esse, não é? Ainda por cima vivemos não só a incerteza, eu diria, geopolítica, vem de 2022 com a guerra na Ucrânia, e um contexto macroeconómico de facto muito diferente daquele que tivemos na última década. Uhum. Inflação a subir, os juros a subirem. Como é que se prepara a organização e as pessoas para esses desafios? Muito disso tem a ver com a cultura da organização e com uma cultura de nós provocarmos as pessoas para virem com novas ideias, não nos darmos por satisfeitos com o sucesso do passado, não nos darmos por satisfeitos com as receitas do passado, uhum, e quando alguém nos vem com uma solução, às vezes até criando alguma frustração, dizermos que compreendemos a solução, mas gostávamos de compreender se não há mais 2 ou 3 que devemos comparar com essas, e provocar, no fundo, provocar inovação nas pessoas. Inovação em vários sentidos, não necessariamente inovação só ao nível do produto, mas sim, inovar na própria decisão, assumindo continuamente uma perspectiva de challenger, digamos assim, nos processos de decisão. Também passa por não ter uma cultura demasiadamente adaptada, demasiadamente, como os anglo-saxónicos digam, de yes man, ou seja, as próprias hierarquias aceitarem bem as críticas, sim, as próprias hierarquias aceitarem bem ser colocadas em causa em algumas das suas decisões, até elas serem tomadas, ou em algumas das suas decisões a priori, e para com isso se chegar a uma melhor decisão, porque é fundamental. As pessoas estão hoje disponíveis para isso, ou o ambiente, digamos, sugere ou leva-as a serem mais, se calhar, conservadoras, mais defensivas, mais difíceis de trabalhar do ponto de vista dessa cultura? Eu acho que é um desafio de liderança, não é? Sim. Havia uma pessoa que ironicamente dizia, exatamente para pôr em causa esse desafio da liderança, a dizer: eu quero que as pessoas sejam totalmente transparentes comigo, ainda que isso lhes custe o emprego. Obviamente não pode ser assim, quer dizer, claro, obviamente, pessoas dizem isso a brincar, mas obviamente com provocação, obviamente as pessoas precisam de se sentir seguras que mesmo quando desafiam as opiniões, mesmo quando precisam de sentir-se confortáveis, mesmo quando estão num processo de decisão de grupo e colegial em que há opiniões diferentes, que as pessoas percebem as opiniões diferentes, que não as veem como um tema pessoal e que dessa dialética toda de diferentes opiniões nasce uma melhor decisão. E eu acho que a própria cultura portuguesa e a própria
própria cultura de gestão portuguesa está a evoluir nesse sentido, num sentido Acha que sim? menos hierárquico, digamos assim. Mais disponível, mais lean, digamos assim, mais E menos próximo. hierárquico. Sim, a longo prazo, claramente, quando se olha a gestão hoje, a gestão de há 20 anos, Sim. não tenho dúvidas. Haverá, como em tudo, Sim, empresas diferentes, Sim. mas claramente que se assistam a... Um administrador financeiro, um CFO, tem uma particular responsabilidade de gestão de risco. Nestes tempos que correm, quais são os pontos críticos dessa gestão de risco num CFO, num administrador como o Miguel, de banca? Eu acho que temos que assegurar a cada momento que o banco está bem preparado para os riscos que aqui vêm, ou seja, mais do que nós tentarmos antever os riscos, que é muito importante, temos que fazer, eu cada vez mais penso que o pensamento estratégico é mais importante do que o planeamento estratégico, porque é impossível planear tudo, é importante continuamente tentarmos antecipar o que pode vir, mas mais do que antecipar o que pode vir, porque há sempre algo que não estamos à espera. Acho que são poucas as pessoas que estavam à espera de um Covid e de uma guerra na Ucrânia, pelo menos um mês antes delas acontecerem. Garantimos que estamos preparados para nos adaptarmos, seja o que for, com uma boa base de capital, com pessoas que percebem o que está a acontecer, com sistemas que sejam flexíveis, com sistemas, não só sistemas de IT, mas sistemas de decisão que sejam suficientemente flexíveis. E a posição do administrador financeiro, muitas vezes, isto é mais fácil dizer do que fazer, é o foco na geração de valor. Quando falo em valor, não falo só no valor de curto prazo, nos resultados, mas garantir que somos a ponte, digamos assim, entre as decisões internas e a geração de valor para os diferentes stakeholders. E às vezes decisões... Esses equilíbrios não são obviamente fáceis, não é? Não são fáceis e muitas vezes só são possíveis de aferir a posteriori. Sim. Eu diria que neste contexto, um dos principais fatores de risco, em particular na banca, a responsabilidade desta afirmação é minha, é da reputação. Obviamente que a pressão que corre nas famílias, nomeadamente por via do aumento de taxas de juros, põe a banca num nível de exposição bastante diferente, por exemplo, do que teve na Covid, quando teve um papel muito importante, mas num contexto bastante diferente. Como é que se gere num banco que obviamente tem ratios para cumprir, tem um nível de regulação muito maior, por exemplo, na crise de 2011, que o Miguel também acompanhou, eu creio que entrou no BCP em 2012, se a memória... Princípio de 2012, exatamente. Portanto, estávamos aqui ainda na ressaca da intervenção externa, foi o início da recuperação da intervenção externa, hoje o momento é obviamente muito diferente, mas como é que se gera, nomeadamente um administrador financeiro, a um contexto em que os bancos estão a ser muito pressionados, nomeadamente por via de remuneração dos depósitos, por um lado, digamos, uma pressão mediática pública, até de decisores políticos, e o equilíbrio de risco que falava, nomeadamente de balanço. Como é que isso se faz? Eu acho que com comunicação, com transparência, explicando as decisões, parece um bocadinho de senso comum, mas é um bocadinho isso. E para cada banco por si, acaba por ser mais importante a sua reputação concreta do que a reputação global do sistema. Obviamente nós temos que gerir aquilo que conseguimos gerir. Sim, claro. E temos que ser humildes naquilo que conseguimos gerir também. E não cabe a uma instituição específica gerir ou tentar alterar, digamos assim, a reputação global de todo um sistema financeiro. Quer dizer, temos que gerir o que conseguimos. Cada um fizer por si. Cada um tem que fazer o trabalho. E o que eu acho que é particularmente importante no nosso caso é que as pessoas olhem para o BCP e vejam que o BCP é uma instituição correta com as pessoas, é uma instituição que trata os clientes como cada um de nós gostaria de ser tratado como clientes e que, no fundo, explica as suas decisões. Sente-se, como administrador de um banco, alguma forma, por vezes, injustiçado pelas críticas que vai ouvindo? Ou não? Nomeadamente, estamos a falar da atualidade, estamos em junho de 2023, com o tema da remuneração dos depósitos muito viva, digamos assim. Eu acho que em geral, em Portugal, temos alguma dificuldade em partilharmos mesmo uma economia de mercado. O que é importante numa economia de mercado é que haja concorrência, que os clientes sejam bem tratados, que não haja, enfim, que os clientes possam escolher quem lhes dá melhor serviço,
E mais do que termos aqui diretrizes top-down, mais próprios de uma economia de planeamento sobre onde é que devem estar as variáveis. Ou nós acreditamos numa economia de mercado e acreditamos que a longo prazo é uma economia de mercado que nos faz progredir como país, ou não acreditamos. E eu, em geral, eu não diria que me sinto injustiçado, sinto que em Portugal há alguma falta de consciência e é uma falta de partilha sobre as virtudes da economia de mercado a médio prazo. E o que é muito importante para, no fundo, nós conseguirmos captar capital, que é das coisas que mais nos falta. Mas também não é responsabilidade das empresas, dos líderes, dos administradores financeiros, mostrar que, obviamente, todos temos responsabilidade. Que o mercado e um sistema de mercado beneficia a todos. Todos temos responsabilidade, mas também as próprias pessoas... Ninguém é necessariamente bom juiz em causa própria. E muitas vezes quando as pessoas falam em causa própria, enfim, há sempre um déficit, digamos assim, de capital de convencimento dos outros. Sim. Agora, eu acho que nós, muitas vezes, como país, por determinados buzzes mediáticos e tudo mais, pedimos sistematicamente intervenções públicas. Aliás, muitas vezes até acontece que os próprios decisores públicos são forçados pela opinião pública a tomar decisões que noutros países não são da competência do seu público. E isso é assim, seja quando há algum pequeno desastre, então o Estado não vai pagar. Ou seja, pede-se com muita facilidade uma intervenção do Estado, e a opinião pública em geral, digamos assim, pede com muita facilidade uma intervenção do Estado, e o que leva o próprio Estado e os decisores políticos a sentirem-se quase condicionados a intervir em situações dos quais noutros países não se sentem condicionados a intervirem. Como país, isto tem a ver com a nossa história, temos aqui ainda um caminho a percorrer. E isso depois, o problema que isso gera a prazo é que se de facto depois estruturalmente somos levados a que exista uma intervenção pública excessiva naquilo que devem ser decisões privadas, isso pode até não atrair o capital que nós como país precisamos. Sim, seguramente não está a atrair nos últimos anos. Aliás, é notório, por exemplo, numa área muito central, que é o imobiliário, no que se está a passar nestes últimos meses. Mas o que eu acho que é importante é que isto prende-se até com o IRGA Awards e com a nossa relação com os investidores e com a nossa relação com os investidores de capital. Eu acho que, contrariamente àquilo que acontece noutras dimensões do nosso desenvolvimento económico, a minha opinião é que não existe um suficiente sentido de urgência de como é importante um país com uma estrutura de capital depauperada como é o nosso, conseguir atrair capital para se desenvolver e para garantir um melhor nível de vida aos portugueses. Não existe um sentido de urgência suficientemente grande, comparado com o que existe em relação a outras dimensões. Provavelmente deu a ideia de que o Estado estará sempre para compensar. E o grande problema que nós temos, acho eu, é que não é óbvio que os países que baseiam o seu desenvolvimento em investimentos do Estado, enfim, possam ter um ritmo de crescimento económico suficiente para atender àquilo que são as expectativas das pessoas. Sobretudo de forma consistente e sustentável a prazo. Esse é que é o problema. E sobretudo também, e depois há um outro tema aqui, ainda que nós admitíssemos que um Estado grande pode ser um bom contributo para o desenvolvimento, isso é assim se nós tivermos uma estrutura de gestão desse Estado maior, sim, enfim, eficiente, como existe, por exemplo, na Escandinávia e tudo mais. E isso implica reformas que também são difíceis de fazer pelos decisores políticos. O tema deste ano dos IRGA Awards é precisamente a inclusão social. O que é que os bancos, e no caso o BCP, está a fazer para, não é para garantir, mas para contribuir para a inclusão social no país? Eu acho que o BCP já há muitos anos que tem uma base de clientes bastante alargada, que enfim favorece a captação de conta jovem ainda quando os jovens não têm quase rendimentos nenhuns para que eles possam entrar facilmente na sua vida financeira com custos importantes e temos uma grande, enfim, um grande conjunto de clientes que acabamos por servir por um tema de responsabilidade social
em que o custo de servicing, digamos assim, não é, pelo menos numa perspectiva cliente a cliente, não é totalmente compensado. Portanto, são manifestamente exageradas as críticas às comissões elevadas dos bancos, e em particular do BCP. Eu não sei se há comissões, se há críticas às comissões do BCP, porque a lógica do BCP não é ter comissões unitárias elevadas. A lógica do BCP é querer-se o primeiro banco do cliente e que o cliente, o grosso da transacionalidade do cliente seja com o BCP. E, portanto, a nossa lógica é muito mais uma lógica de transparência e de uma comissão fixa mensal, como modelo quase tipo Netflix, se nós quisermos, um modelo de subscrição totalmente transparente, em que o cliente sabe exatamente o que paga e por aquilo que paga tem muito mais serviço do que aquilo que teria se pagasse à peça, por exemplo, noutros bancos, e vendo a totalidade daquilo que o cliente recebe, realmente nós não somos somos um banco de value for money. Obviamente, depois quando se vê a totalidade de comissões que o BCP ganha, está consistente com essa estratégia, que é que os clientes de facto utilizam-nos, e bem, para muitos dos serviços financeiros. E uma prioridade, enfim, o mandato está a correr, uma prioridade para essa dimensão de inclusão social na cabeça do administrador financeiro? Eu acho que, sobretudo, o que temos que garantir é que não tomamos decisões sem tomar essa variável em consideração, diria eu. Acho que, mais do que tudo, é importante que as instituições realizem que, a longo prazo, a questão da responsabilidade social é importante e que faz parte da responsabilidade social de cada um de nós e das instituições também, não deixarmos os portugueses para trás. Obviamente isto tem que ser feito com conta, peso e medida, porque, como eu costumo dizer, não se pode, é fácil fazer caridade com o dinheiro alheio. Sim. E temos de ter aqui uma noção muito clara que o nosso dinheiro é dos acionistas. Sim. Portanto, temos de ter aqui dos depositantes. O nosso dinheiro, enfim, que emprestamos é dos depositantes, o nosso dinheiro que oferecemos, aquilo que nós podemos potencialmente perder, digamos assim, acaba por ser dos acionistas. Portanto, temos que fazer as coisas, como tudo na vida, com equilíbrio. Muito bem, muito obrigado pela disponibilidade. Miguel Bragança, vice-presidente do BCP, é um dos nomeados para a categoria de CFO Award.